Olá, veja os destaques de hoje do Bom Dia Sábado. Maior pronto-socorro do Amazonas, Hospital 28 de Agosto, está superlotado e não recebe mais pacientes. Enquanto isso, uma força-tarefa tenta abastecer Manaus com oxigênio medicinal. Essa madrugada, um carregamento com o suficiente para um dia chegou à capital. E o governo do Acre abre 10 leitos na região do Juruá para apoiar as ações de atendimento aos pacientes da Covid-19 no Amazonas. Em Rondônia, o governo do estado diz que a estrutura de atendimento para pacientes com Covid está sobrecarregada e o colapso é iminente. No Amapá, o governo prorrogou as medidas de combate e prevenção ao coronavírus. E Roraima amplia a oferta de leitos de UTI para tratamento de pacientes com a Covid-19. Bom dia para você. Nós já estamos no ar. Começamos com informações do Amazonas. O Hospital 28 de Agosto, em Manaus, registrou superlotação e deixou de receber pacientes. Equipes orientam familiares a levarem cilindros com oxigênio e acompanhantes denunciam a falta do material. O grande número de atendimentos nos hospitais tem levado as equipes a trabalharem no limite da capacidade. E a superlotação do 28 de agosto levou à suspensão do recebimento de novos pacientes. Está fechado, eles não estão atendendo os pacientes, não estão mais recebendo paciente nenhum. Fizemos a triagem, né, e ficamos no aguardo esperando, sendo que a informação que eu tive agora há pouco, né, ficamos mais ou menos 1 hora aí dentro esperando. E simplesmente fui falar com o médico falou que a ordem é não receber mais ninguém. Estou levando ela para tentar, né, um atendimento, uma vaga em outra unidade, porque a saturação dela está baixa. Várias ambulâncias chegavam e saíam com os pacientes dentro dos veículos. Famílias insistiam para conseguir uma vaga. Além da superlotação, a falta de oxigênio ainda é um problema. O pronto-socorro 28 de agosto recebeu reabastecimento de oxigênio. Ainda assim, os familiares estão sendo orientados a trazer oxigênio para os parentes internados. Mas a moça pediu para te aguardar aqui com oxigênio, que se precisar, tem só que rezar, orar e pedir para que ela esteja bem, esteja recuperando, que é muito complicado. À tarde, alguns pacientes foram liberados e a unidade voltou a receber casos graves. Pois bem, e essa madrugada chegou a Manaus uma balsa com um carregamento de 70 mil metros cúbicos de oxigênio medicinal. O insumo é suficiente para garantir um dia de abastecimento das unidades de saúde. Carla Mello, ao vivo, tem detalhes de como está sendo feito esse reabastecimento. Bom dia para você, Carla. Oi, Amaral, bom dia para você, para quem nos acompanha. A nossa equipe está aqui na Ponte Rio Negro, antes da gente falar da chegada dos cilindros, desse quantitativo de oxigênio. Só para a gente falar que a gente está aqui na Ponte Rio Negro da Acessa Iranduba, agora exatamente 5h53. A gente percebe que tinha ali, né, uma barreira da Polícia Militar justamente para atender esse decreto, o toque de recolher, que é de 7 da noite até às 6 da manhã. Os veículos aqui estavam aguardando, então, né, dar esse horário aí de 6 da manhã. A polícia adiantou um pouquinho para evitar essa fila, as pessoas já estavam esperando aqui há uns 15, 20 minutos. Agora sim, eles desfizeram a barreira e as pessoas estão podendo ter acesso, porque essa é uma das ações mesmo, a Polícia Militar fez essa barreira justamente para impedir esse acesso a outros pontos, outros municípios aqui da região metropolitana. Agora sim, na madrugada, né, desse sábado, a Secretaria de Estado de Saúde informou que recebeu 70 mil metros cúbicos de oxigênio, que chegou, né, de Belém por meio de uma balsa e que, de acordo com a própria Secretaria de Estado de Saúde, vai ser o suficiente para estabilizar pelos próximos dias a situação de oxigênio nos hospitais aqui de Manaus, tanto da capital quanto também de alguns municípios
do interior durante, né, essa madrugada, durante o momento em que esse carregamento chegou, já tinham várias equipes, porque assim que ele foi descarregado, imediatamente já era transportado para as unidades de saúde. O governador estava lá acompanhando, informou que todas essas ações para chegar realmente novos carregamentos continuam sendo feitos, contando aí com o apoio dos outros estados, com o apoio do governo federal, para que a situação dos últimos 2 dias, né, que nós temos apresentado, tanto quinta quanto sexta, não se repita. Amaral. Obrigado, Carla Mello, ao vivo, falando com a gente ali da cabeceira da Ponte Rio Negro, trazendo informações muito importantes sobre o reabastecimento de oxigênio a Manaus. E 21 pacientes foram transferidos nessa sexta-feira de Manaus para Teresina e São Luís. A primeira transferência de pacientes foi pela manhã. A aeronave C-99 da Força Aérea, com capacidade para 45 pessoas, foi preparada para a operação e transportou 9 passageiros e equipe médica para Teresina. À tarde, a mesma aeronave levou mais 12 pacientes, dessa vez para São Luís, no Maranhão. E nessa missão que decolou agora, nós transportamos 12. O que ocorre é que a gente tem esse limite máximo de 15 pacientes e, por vezes, não conseguimos atingi-lo porque o paciente não está estabilizado no momento do embarque. E isso é um critério crítico para que o embarque seja feito, uma vez que a gente tem que ter a segurança de que esse voo vai transcorrer dentro de uma normalidade. Além da transferência de pacientes, a Força Aérea Brasileira montou uma operação de logística para trazer os cilindros de oxigênio e insumos para a implantação do hospital de campanha em Manaus. 6 aeronaves e 200 militares participam dessa ação. Essa operação está sendo coordenada pelo nosso Comando de Operações Aeroespaciais em Brasília e ele está utilizando de todos os meios disponíveis. A Força Aérea vai estar envolvida 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto a cidade de Manaus demandar a Força Aérea Brasileira. A previsão é de que sejam transferidos 235 pacientes para outros 5 estados. 386 cilindros de oxigênio devem ser transportados pela FAB para atender a demanda em Manaus, que vive hoje o caos na saúde por causa do surto da Covid-19 e a falta de oxigênio nos hospitais. Os 9 pacientes que foram para Teresina desembarcaram no fim da manhã dessa sexta-feira na capital do Piauí. Eles foram levados para o Hospital Universitário, o HU. A Fundação de Saúde de Teresina enviou cilindros de oxigênio para substituir os que foram usados durante a viagem. E o governo do Acre abriu 10 leitos de UTI no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Pelo menos 2 pacientes já estão nessa unidade. As informações com a repórter Ana Paula Xavier. O governador do estado, Gladson Cameli, determinou a abertura de 10 leitos de UTI para receber pacientes vindos de cidades do Amazonas. Na tarde de ontem, os 2 primeiros pacientes foram recebidos na unidade de saúde. Um dos pacientes é médico, de apenas 35 anos, que estava entubado em Tabatinga e agora está na UTI em Cruzeiro do Sul. Segundo a Secretaria de Saúde, o estado tem capacidade técnica, mas precisa de pessoal e insumos para fazer os atendimentos. Apesar do Acre não estar na lista preliminar para receber os pacientes, o secretário informou que o estado está em constante conversa com o Amazonas para que possa prestar possíveis auxílios. Ontem, durante entrevista à Rede Amazônica, o secretário estadual de Saúde, Alisson Bistene, assegurou que o Acre não corre risco de sofrer com desabastecimento de oxigênio para pacientes da Covid-19. Segundo o secretário, nas unidades de saúde que atendem as vítimas do novo coronavírus, existe usina de fabricação do produto e ainda cilindros reservas para quando for necessário transportar os pacientes. A gente já fez toda essa avaliação com a nossa equipe, inclusive conversando com fornecedores e indústrias, que nós temos hoje nos nossos hospitais, as usinas de oxigênio que produzem oxigênio para levar canalizado para os leitos e, consequentemente, nós temos os backups, que são os cilindros de oxigênio, o suficiente para atender com caso necessário, com excesso, com além a mais, com esses cilindros de oxigênio.
Primeiro intervalo chegando, mas na volta tem a situação das demais cidades da região. O secretário de Saúde de Rondônia diz que o estado está à beira de um colapso na estrutura para atender pacientes com Covid-19. A gente volta já. Bom dia, sábado de volta para trazer informações de Rondônia, que com a estrutura de saúde à beira de um colapso, o estado não consegue enviar ajuda ao Amazonas. Rondônia recebeu pedido de médicos e de oxigênio, mas trabalha com uma taxa de ocupação de UTI superior a 95%. Infelizmente, a gente tem que dizer que estamos à beira do colapso. Essa é a realidade, infelizmente. Assim, o secretário estadual de Saúde de Rondônia definiu o cenário no estado. No hospital de base, por exemplo, já não há vagas. Os leitos foram criados, estão funcionando, o governo conseguiu comprar mais alguns leitos na rede privada, mas agora não tem mais. Muitos pacientes aguardando vaga de UTI. Infelizmente, estamos colhendo agora os frutos das festas de Natal, sem máscaras, aglomerados, as festas de Réveillon. Fernando Máximo também destacou sobre o pedido de ajuda feito pelo governo do Amazonas para Rondônia. O pedido era de médicos e oxigênio, mas não pôde ser atendido pelo governo de Rondônia justamente devido à situação no estado. Mas nós estamos atendendo os pacientes deles, de praticamente 3 municípios, o Maitá, Labre e Apuí, que estão precisando de socorro aqui. A gente está atendendo, internando nas nossas UTIs, internando nos nossos leitos clínicos. Não temos como não fazer isso, é uma questão humanitária, é uma questão de pensar no próximo. A falta de oxigênio vivenciada no estado do Amazonas foi descartada pelo secretário à frente da pasta da Saúde de Rondônia. E as empresas têm nos relatado que não há perspectiva de falta de oxigênio em Porto Velho ou em Rondônia. Não há perspectiva de falta. Então, há oxigênio suficiente para manter os nossos pacientes, até com uma reserva para que a gente possa aumentar um pouquinho de leitos. Ainda em janeiro, está prevista a chegada no estado de 68 mil doses da vacina contra a Covid-19, mas ainda sem data definida. O plano de vacinação em Rondônia já está pronto e segue o cronograma do governo federal. E com o aumento no número de casos e a ocupação de leitos de UTI chegando à capacidade máxima, o governo do estado de Rondônia anunciou que deve publicar um novo decreto com medidas mais restritivas. O objetivo é evitar que a saúde pública do estado entre em colapso. E no Amapá, por enquanto, não haverá lockdown. Em reunião ontem à tarde, o governo do estado decidiu prorrogar as medidas preventivas que já estão em vigor. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Rafaela Bittencourt, que está aqui com a gente. Rafaela, bom dia. Que medidas são essas? Bom dia, Amaral. Bom dia a todos. Olha só, essas medidas são de manter aí a proibição do funcionamento de locais como bares, boates e casas de shows em todo o estado do Amapá e também a proibição da circulação de pessoas em espaços como logradouros públicos, calçadas e praças do estado após as 22 horas, ou seja, após as 10 horas da noite. Essas medidas estão válidas até o dia 19 de janeiro, foram prorrogadas aí até a terça-feira por mais 4 dias, porque, segundo o governo do estado, é necessário que seja fechado ainda o relatório epidemiológico deste último período, né, para ser analisado de forma mais ampla, junto com os prefeitos dos 16 municípios do estado, para que as medidas, de fato, sejam tomadas em relação à situação epidemiológica atual aqui do estado. Essa medida de prorrogação do decreto anterior vem após a Superintendência de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amapá, a SVS, anunciar que o estado está entrando na sua segunda onda de pico da doença da Covid-19 aqui no estado. A SVS pontuou, por exemplo, algumas situações como o aumento superior a 80% na ocupação de leitos e também a alta de 138% nos óbitos no mês de dezembro em comparação ao mês de novembro. O governador do estado, então, anunciou através das redes sociais que vai aguardar o fechamento desse ciclo epidemiológico dessa semana para poder, então, tomar mais medidas a partir da terça-feira. Amaral. Obrigado, Rafaela Bittencourt, pelas informações ao vivo, direto do Amapá. E a Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá
já alerta para uma segunda onda de contaminação pelo novo coronavírus no estado. Por causa do aumento de casos de Covid, o Comitê Judicial de Saúde do Tribunal de Justiça já recomendou ao governo do estado que decrete um novo lockdown. Os números estão crescendo. Diariamente, o boletim que é divulgado pelo governo do estado traz novos casos de Covid-19. A Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá aponta que o estado já vive uma segunda onda de contaminação. Esses dados levam em consideração o número de transmissibilidade, o crescimento na transmissibilidade do vírus, a questão das internações e também do crescimento do número de óbitos. Então, esses elementos, essas variáveis, são analisadas exatamente para identificar em que momento nós estamos da pandemia. E realmente hoje nós entramos na chamada segunda onda. Temos uma coisa que nós não podemos descartar, que é a cepa circulante, ou seja, o vírus que circula em Manaus tem as mesmas características, né? Tem características que relembram o cenário inicial da pandemia, onde nós tivemos uma forte incidência em Manaus, que foi para Belém e depois veio para o Amapá. O levantamento com o número de casos da Covid-19 no estado foi apresentado ao Comitê Judicial de Saúde do Tribunal de Justiça do Amapá, que avalia a situação da pandemia semanalmente. Vários órgãos, como o Ministério Público Estadual e Federal, FEComércio e Conselho Estadual de Saúde, fazem parte do comitê. Depois de uma reunião, o Comitê Judicial de Saúde do Tribunal de Justiça do Amapá encaminhou uma recomendação ao governo do estado para que seja implantado um novo lockdown. Essa decisão foi unânime entre os membros do comitê, que acreditam que essa é a melhor saída para evitar a propagação do novo coronavírus. É uma decisão administrativa dentro do judiciário, em parceria com as instituições que integram o comitê. Então não é determinação, é uma recomendação. Mas é uma recomendação baseada essencialmente em dados científicos e epidemiológicos. E por isso ela tem a sua relevância, e aí a gente espera que as autoridades estaduais e municipais cumpram essa determinação. Em maio do ano passado foi decretado lockdown por 15 dias. Muitas atividades foram proibidas. Apenas as consideradas essenciais foram liberadas. Para esse médico do comitê, o anúncio da imunização fez muitas pessoas relaxarem nas medidas de prevenção. Não tem vacina para todo mundo ainda. Provavelmente antes de meados de 2022 nós não teremos toda a população brasileira vacinada. Então, as medidas de controle, os cuidados todos deverão ser continuados. E do ponto de vista pedagógico, a vacina, o surgimento da vacina, leva a população a um comportamento mais promíscuo em relação aos cuidados que têm que ser adotados. Tipo assim, já vem a vacina aí mesmo, então eu já posso dar uma relaxada no isolamento social, o que tem sido extremamente danoso do ponto de vista epidemiológico. As comemorações das festas de fim de ano podem ter ajudado a aumentar o número de casos aqui no estado. Entendemos que todas as oscilações que tiveram para mais no número de casos foram reflexos também ou de feriados ou de momentos festivos. Agora existe uma situação permanente, que é lamentável, que são as festas particulares ou as aglomerações em balneários. Então, portanto, esse problema permanente de pessoas que descumprem o decreto e fazem festas paralelas, isso talvez seja o maior risco para a gente. Então, portanto, a gente tem acompanhado isso com muita preocupação. Essa é uma recomendação, mas se a situação continuar agravando, o Pleno do Tribunal de Justiça do Amapá pode decretar que seja implantado o lockdown. Na possibilidade de que o Poder Executivo não acate ou talvez avalie que ainda não seja o momento propício, pode o Judiciário, não através deste comitê, mas através do Pleno do Tribunal de Justiça, seja avaliado a premência realmente da medida e não mais fazer a recomendação, mas sim a determinação. Agora vamos com as informações de Roraima, porque um acordo entre o Ministério Público de Roraima e o governo prevê a implantação de 40 leitos de UTI, 40 de semi-intensivos e 101 de enfermarias para tratar pacientes com a Covid-19 no estado. A medida foi firmada na última quarta-feira em audiência na primeira vara da Fazenda Pública.
Vamos ao vivo com a Ana Cláudia, que tem informações para a gente direto de Boa Vista. Bom dia para você. A implantação deve ocorrer de forma gradativa. Amaral, bom dia para você, bom dia para todos. E a primeira etapa já está prevista agora para segunda-feira, dia 18 de janeiro, com a instalação de 10 novos leitos de UTI, 10 de semi-intensivos e 60 de enfermarias. Esse acordo ele foi firmado após o Ministério Público de Roraima pedir à Justiça que o governo ampliasse o número de leitos aqui no Hospital Geral de Roraima para evitar justamente a superlotação e, consequentemente, o caos caso a segunda onda da doença chegue aqui em Roraima, como chegou aí no Amazonas. Conforme o acordo, a primeira etapa vai ser agora, segunda-feira, com esses novos leitos, mas serão 2 etapas até o dia 12 de fevereiro, para assim concluir todo o número de leitos firmado nesse acordo. Os 60 leitos que vão ser ampliados agora nessa segunda-feira, aqui no Hospital Geral de Roraima, eles poderão ser ampliados até 101 leitos, que depois vão se transformar em leitos de semi-intensivos. A CESAL informou que isso pode ampliar ainda mais caso o governo decida fazer convênios aí com a rede particular de hospitais aqui do estado. Atualmente, o Hospital Geral de Roraima é o único que atende pacientes graves da Covid-19 e hoje tem somente 30 leitos de UTI e 75 leitos clínicos. E com todo esse caos ocorrendo no Amazonas, aqui em Roraima, a população começou a correr novamente aí para supermercados e drogarias para poder comprar produtos preventivos da Covid. Vamos ver. A prateleira do álcool nos supermercados e farmácias de Boa Vista tem sido esvaziada novamente. O motivo? A situação caótica que o Amazonas, estado vizinho de Roraima, enfrenta com o aumento dos casos de Covid-19. É um estado bem vizinho ao nosso e a gente vê que está bem crítico, né? Está repercutindo no Brasil todo. A gente pensa se pode chegar a nós, né? A corrida pelo álcool líquido e gel neste supermercado foi sentida na primeira quinzena de janeiro. No fim do ano passado, lá pelo começo do mês de dezembro, teve uma queda, né? Tanto do álcool líquido quanto do álcool gel. Mas agora, já no começo do ano, já deu uma aumentada nas vendas, né? Inclusive mais do álcool 70 líquido, né? Quando o coronavírus chegou a Roraima em março do ano passado, houve a escassez dos produtos que auxiliam no combate e prevenção do vírus. Na época, todo mundo fez o seu estoque de álcool 70, que neutraliza o vírus em 50 segundos, mas houve um relaxamento com os cuidados. Agora, com o colapso no Amazonas e com o estado grave em que Roraima enfrenta com o aumento dos casos de Covid-19, o álcool volta a ser o item número 1 da lista de compras. Passou a ter uma procura que até nos está nos surpreendendo e, ao mesmo tempo, nós estamos felizes porque as pessoas voltaram a se cuidar, porque a situação é muito séria. Então, dessa semana, por incrível que pareça, a quantidade que se vendeu é superior ao que a gente vendeu de setembro até dezembro. O álcool gel e líquido deve ser usado quando não tiver água e sabão. A higiene é o método mais eficaz de evitar a contaminação. E depois do intervalo, a gente fala de fisioterapia respiratória, importante para quem se recupera da Covid-19. Bom dia, sábado de volta, e a gente tem mostrado aqui a luta por um tratamento durante a infecção do coronavírus. Mas é importante saber que depois de sair do período de transmissão e receber alta, no caso de pacientes que acabam se agravando no quadro de Covid-19, é preciso fazer uma reabilitação pulmonar para voltar a respirar bem como antes. Aí é que entra em cena a fisioterapia respiratória. Ela é fundamental. Sem ela, nem eu, nem você, nem ninguém consegue viver. Eu estou falando da nossa respiração. E com a Covid-19, ela é um dos pontos mais afetados. Mas para ajudar, existe a fisioterapia respiratória. A gente faz isso através de exercícios respiratórios, através de exercícios aeróbicos.
Durante a fisioterapia respiratória, o foco é aumentar a capacidade funcional do paciente, ou seja, a capacidade respiratória. E isso é possível através de exercícios feitos em casa ou em uma clínica especializada. Essa fisioterapia nós estamos baseando em 2 fases, tá? Nessa fase a gente primeiro aplica bastantes exercícios respiratórios, porque esse paciente acometido da Covid-19, ele tem uma restrição na hora de inspirar, ou seja, na hora de sugar e na hora de soltar o ar. Então a gente visa exercícios que ele consiga fazer essa expansão do pulmão, essa expansão pulmonar na respiração. O Felipe contraiu a Covid-19 em setembro do ano passado e segue com tratamento até hoje. Ele teve 58% do pulmão comprometido e foi através dos exercícios que conseguiu intensificar o resultado da recuperação. Passei por um quadro muito difícil, foram 34 dias de hospitalização, passei por UTI, fui entubado 14 dias, eu tive o pulmão comprometido por 58%. Eu tive muita perca física e nesse período de fisioterapia eu tive uma melhora de 80% praticamente e já estou próximo de 100%. O oxímetro também faz parte da rotina de exercícios. Ele mede o nível de saturação, que é a quantidade de oxigênio no corpo. É importante deixá-lo sempre à mão, ou melhor, sempre na ponta do dedo. A fisioterapia respiratória ela é primordial em todas essas fases. Com essa fisioterapia respiratória, nós estamos evitando internações, nós estamos evitando que o paciente possa progredir para um quadro mais agravante da Covid-19. E assim a gente encerra esta edição do Bom Dia Sábado. Eu lembro a você que no Globoplay dá para assistir as reportagens exibidas aqui, bem como acompanhar a programação da Rede Amazônica ao vivo. Em nossos telejornais, você segue acompanhando ao longo do dia a cobertura completa sobre os impactos da pandemia da Covid-19 aqui na região norte. Muito obrigado pela sua audiência e companhia e até a próxima.